a gente já está vendo, né? Vocês sabem disso, né? Que tem inúmeras pesquisas hoje que já apontam que muitas vezes a IA ela é vista pelos próprios clientes como sendo mais humana do que humanos, né? Isso, inclusive, teve uma pesquisa bem interessante aí na área médica, em que a IA ela é vista como mais humana do que os próprios médicos, porque você consegue programar ela para ela ser mais empática, né, e fazer perguntas eventualmente que o médico não vai parar para fazer porque, entre aspas, ele não tem tempo a perder, né? Então, simplesmente, por exemplo, fazer perguntas como: ó, esse remédio você precisa de tomar de 8 em 8 horas, né? Então, quando você está falando com um público, entre aspas, mais letrado, né, que estudou e tal, a pessoa consegue fazer a conta com relativa facilidade, né? Agora, quando você está falando de um pessoal que não tem tanto estudo, às vezes esse simples fato pode causar ali um desconforto na pessoa, né? Mas de 8 em 8 horas, mas como é que eu faço e tal? Então, a IA você pode programar ela para fazer simples perguntas a mais, né? Dona Maria, que hora que a senhora costuma ir dormir? E que hora que a senhora costuma acordar? E tal, esse horário e tal. Então se a gente colocar aqui um remédio para você, né, para você tomar aqui às 10 horas aqui antes de você dormir, depois o outro às 6 horas da manhã e o outro na hora logo depois do almoço, ali pela tarde, fica confortável para você? Né? Então, aí ela tem essa capacidade de ir sendo programada para gerar maior conforto pensando na experiência do cliente, né? Então, ironicamente, muitas vezes ela pode ser vista como até mais humana, né? Claro que eventualmente o cliente ele vai perceber ou pelo menos suspeitar que está falando com uma inteligência artificial ao invés de uma pessoa, mas as pessoas elas estão se habituando a esse processo e, na verdade, elas até esperam que os dados eles sejam utilizados, principalmente quando a gente fala em geração Z, né, e as gerações mais novas agora, existe uma expectativa que os dados que eu estou cedendo, né, a partir do momento que eu estou participando de um programa de fidelidade, eles sejam efetivamente utilizados, né, para o seu alto benefício. Eu quero dizer para um lugar que eu consumo e que eu gosto que as minhas preferências são X, Y e Z. E uma vez que aquelas minhas preferências estão sendo utilizadas, eu não me importo, né, que poxa, aquilo ali foi feito de uma forma automatizada, né? Então, ainda que exista a suspeita, é muito melhor que isso seja feito do que eventualmente não ser feito, né? Então, um exemplo que eu costumo dar é o seguinte: nenhum cliente, por exemplo, ele vai achar ruim que quando ele consumir um valor relevante no estabelecimento, né, que sejam 1.000, 2.000, 5.000 reais, a depender do tipo do estabelecimento, dele ser reconhecido de uma forma automática, né? Olha, fulano, você já acumulou aqui 5.000 pontos no nosso programa de fidelidade como um excelente cliente, tal, tal, tal. A gente quer te brindar aqui com uma surpresa na sua próxima visita aqui. Você vai ter aqui alguma coisa especial para você. E isso é algo que, se a gente for parar para pensar, humanamente, é praticamente impossível ou é inviável, quando a gente coloca do ponto de vista financeiro, eu conseguir fazer esse processo de personalização individualizado para cada cliente. Não tem como eu conseguir fazer isso. Então, nesse momento, eu acho que a IA ela entra com muita potência no sentido de fazer essas personalizações de jornada, que são uma grande expectativa por parte do consumidor e uma das maiores tendências quando a gente fala de varejo, né? A gente ter maior aplicação de personalização. Então, o varejo, por exemplo, ele é muito dependente de ficar fazendo promoções, né? Só que você ficar dando desconto não é uma coisa que você gosta, porque diminui a sua margem, ainda que gere um pico de vendas. E aí você fazer isso de uma forma generalizada é ruim para o negócio, porque você deixa o cliente mal acostumado. Agora, se eu puder fazer promoção mais agressiva, que não está visível para todos os clientes, mas só para aqueles clientes que já não voltam,
tem 30, 60, 90 dias, isso é excelente para o estabelecimento, porque ele está recuperando um dinheiro e um cliente para qual ele já não está vendendo mais. Então, isso é um incremento de receita absurdo, né? Se a gente for pegar e falar assim, qual é a data que gera o maior impacto emocional nos clientes? É o aniversário. Só que é viável para o dono do negócio ficar enviando mensagem no dia do aniversário para cada cliente, faltando 7 dias antes para o aniversário dele, para chamar ele? Então a gente começa a colocar pontos que é muito difícil, né, eu conseguir fazer esse processo de uma forma automatizada, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, de aniversário, muitas vezes, quando eu estou falando, por exemplo, de um restaurante, eu não vou ir para eu recebo uma oferta legal no meu aniversário. Aí a pessoa fala, pô, legal e tal, quero ir, tô querendo ir aí, inclusive posso reservar uma mesa? Né? Então, olha só, eu fiz uma campanha que gera um colateral que esse cliente volta, mas ele não volta sozinho e vai querer trazer amigos juntos. Aí entra nessa questão do paradoxo que o dono do comércio ele não faz, porque vai gerar um efeito colateral que ainda seja gerar muito mais vendas e reservas. Mas porque humanamente ele está tendo esse desafio, ele acaba não fazendo, né? E aí é onde a IA traz um potencial absurdamente grande, né? De não só trazer essa comunicação personalizada para o cliente, mas já resolver a jornada completa do cliente, inclusive fazendo a reserva de uma mesa, por exemplo, né? Então, isso é algo que traz, né, para o dono do estabelecimento uma real resolução de um problema, né? Então, eu vejo, por exemplo, no ramo de restaurantes, o pessoal reclama muito do iFood por causa das taxas. Só que, cara, o iFood toca um sininho ali e tal, falando que entrou um pedido, ele dá um ok e está resolvido. Então, é muito fácil operacionalmente para o estabelecimento operar isso. E eu vejo que cada vez mais, né, as empresas que não forem geradoras de mais um problema e sim de uma solução completa de ponta a ponta, é que vão prosperar. E aí, nesse sentido, a gente sabe, né, que trabalhando fidelização já há 11 anos, que, poxa, o dono do negócio ele tem tanto BO para resolver que muito dificilmente ele vai virar um grande especialista em marketing de fidelização, saber ler relatórios, né, interpretar dados, ele não vai saber fazer isso. Aí, às vezes, você pode até fazer um treinamento para ele criou nível de consciência legal, aprendi como é que faz. Cara, na semana seguinte, a hora que ele precisar do dado novamente para criar uma campanha, ele já não lembra como faz, né? Então, nesse sentido que eu trago muito que a IA, ela não gera uma melhoria incremental, ela gera uma melhoria transformacional no negócio, porque ela tem esse potencial de resolver o problema realmente de ponta a ponta, né, para o dono do negócio, inclusive trazendo uma comodidade grande, que é falar com o dono do negócio aonde ele se sente mais confortável, onde ele já está, que é no WhatsApp dele, sem a necessidade, por exemplo, de ele ter que fazer o login numa plataforma para entender como que está, né? Aí ela pode pegar os dados direto no banco de dados, fazer o tratamento em tempo real e retornar essa informação direto para o dono do negócio, né? Então, é justamente aí que eu vejo muita potência de a coisa, de fato, resolver o problema, né? Trazendo comodidade.